Senado não deve ter pressa para analisar a proposta que torna crime a discriminação contra políticos e pode beneficiar mais de 100 mil pessoas. O projeto é de autoria da deputada Daniele Cunha, filha do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, foi aprovado na última quarta-feira pela Câmara. Pelo texto, são consideradas pessoas politicamente expostas deputados federais e estaduais, senadores, governadores, prefeitos, ministros de Estado e do Judiciário, além de presidentes e tesoureiros de partidos políticos, procuradores gerais, entre outros cargos da administração pública. A proposta relatada pelo deputado Cláudio Cajado não estava prevista na pauta, mas foi incluída depois de aprovado o chamado regime de urgência. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não tinha conhecimento do projeto, mas prometeu analisar o texto com cuidado. Eu não sabia sequer da existência desse projeto na Câmara, mas, obviamente, aprovado na Câmara, ao chegar ao Senado, nós vamos conhecer o texto e identificar por quais comissões ele deve passar. Pelo projeto, é considerado crime negar a abertura ou a manutenção de contas bancárias, além da concessão de crédito, a pessoas que sejam réis em processos sem condenação definitiva, ou ainda para empresas controladas por políticos e familiares. Em caso de negativa, os bancos devem apresentar justificativa técnica num prazo de 5 dias úteis. A pena para quem descumprir essas regras varia entre 2 e 4 anos de prisão, além de multa. O texto que criminalizava a injúria contra o mesmo grupo, ou seja, as pessoas politicamente expostas, você não poderia, por exemplo, chamar um deputado de vagabundo, de ladrão, de safado. Não, poder você poderia, né? Só ia responder por isso. Exato. Mas Só ia responder por isso. Mas esse trecho foi removido do projeto. O motivo é que o crime já existe no Código Penal e prevê uma pena menor, de 1 a 6 meses de detenção. Mas ainda foi mantido nesse projeto, não é a questão da injúria, mas você, de alguma forma, diminuir um político, como é que é o termo que eles usam? Pessoa exposta, politicamente exposta, como é que é? É isso mesmo, pessoa politicamente exposta. Por um crime que ele possa ter cometido, que ele possa ter sido, inclusive, condenado, mas que não tenha transitado em julgado. Ou seja, enquanto couber recurso no processo pelo qual ele já foi condenado, você não pode chegar... Não, sei lá, você prevaricou. Não. Aí você vai incorrer em crime, está previsto no texto. Eles só tiraram a questão da injúria mesmo. Dessa questão de você chamar de vagabundo, enfim, xingar a mãe dele, sei lá. Mas eles ainda mantiveram isso no texto em relação aos processos que tramitam contra eles na justiça. Então, se ainda couber recurso no processo, você não pode chegar numa rede social ou na frente dele e falar, não, o senhor roubou dinheiro. Não pode. Aí você vai... Mas já não pode, né, Ivan? Mas enfim, é um... É porque o motivo pelo que a gente chama de suspeitos, os caras que são presos, né? E mas eu tô muita falando, gente fala assim, não, como suspeito? Você não pode chamar o cara de assassino. Tinha a imagem tá? da câmera. De condenação. Inclusive em processos em que há condenação, mas que haja recurso. Tem que transitar em julgado. Sim, tem que esgotarem os recursos. Mas o grande lance desse projeto é a questão das castas que se criam, né? Em relação àquela história do que todo mundo é igual, mas tem gente que é mais igual que os outros. E, cara, filho de político. Não, porque meu filho não pode abrir uma conta porque eu estou respondendo a um processo de... né? E assim, ele é mais importante do que alguém para poder abrir uma conta, ter um empréstimo no banco, porque ele é filho de Vossa Excelência, né? Eles estão legislando em causa própria e é isso que é feio. Não é porque agora eu não vou poder xingar um político. Não tô nem aí pra isso, entendeu? A questão é por que essa lei pra eles, entendeu? São eles aprovando uma lei pra eles, que beneficia eles e os filhos deles. Mais uma, né?